Amantíssimo Deus, querido Pai, Senhor da glória, Jesus. Nesta noite, meu Deus e meu Pai, derrama da tua graça sobre o teu servo, o pastor Ricardo, Senhor, que será instrumentalidade tua, Senhor. Derrama, Senhor, abre a janela do céu, manifesta a tua presença na vida dele, Senhor, para que ele possa ministrar o nosso coração. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que a tua palavra, Senhor, necessita para nós, Senhor. Abençoa de forma especial, porque eu creio, Senhor, que ele nos trouxe nesta noite aqui, Senhor. Foi para ouvir de ti a tua palavra, Senhor. E enche da tua graça, Senhor, sobre o coração de cada um que aqui está. Sobre aqueles que estão à distância, Senhor. Toca também, meu Deus e meu Pai, para que a tua glória seja manifesta na vida deles. Papai do céu, abençoe em tudo o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra aí, por favor, Marcos capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 12. Vamos lá, a gente vai até o versículo de número 24, coisa rápida. Amém, vamos lá. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando, e derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com os seus ensinos. Ao cair a tarde, eles saíram da cidade. E de manhã, ao passar, viram a figueira seca desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Tenham fé em quem, irmãos? Em Deus. Continua aí. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, repita comigo aí, crer que acontecerá. E o que diz, assim lhes será feito. Versículo 24, último versículo. Portanto, eu digo que tudo o que pedireis em oração, creiam e que receberão, e assim sucederá. Amém, queridos? O nosso tema de hoje é viver como se já possuísse a promessa. Então, hoje a gente, logo na introdução aqui, antes da ministração, a irmã vem e traz aqui um testemunho, né? E você vê como é que Deus faz. Né? E aí eu até vejo assim, gente, às vezes a gente precisa enxergar coisas que no momento a gente nem pode, a gente nem tem condições, mas a gente vai lá por uma fé e a gente executa aquilo que a gente precisa e a coisa acontece, né, dessa forma. E aí o que eu quero trazer você à memória de algumas coisas. Às vezes você já tentou orar por algo com todo o seu coração, né? Mas quando você termina a sua oração, você sente que ficou faltando alguma coisa, né? E essa coisa fica incomodando você e ela gera em você até desânimo. É como se você saísse e você pedisse a Deus assim: Senhor, tá, igual a gente está agora aqui, né? Apesar de que o pastor Muniz me ligou agora, antes de vir para cá, ele falou assim: gente, tá chovendo aqui, é muito. E aí eu associei essa questão, por exemplo, você às vezes pede chuva, né? Senhor, manda chuva, para a chuva cair. E aí você sai para o seu trabalho, só que aí você não leva o seu guarda-chuva.
né? Então o que acontece? Se chover, você vai se molhar. Isso é você não ter a fé de que você pediu para que caísse chuva, mas a sua fé foi tão pequena, como se fosse um pedido feito de qualquer jeito que você foi. E você não creu que iria chover e choveu, né? Então, quando a gente olha essa história da figueira, né? Eu até coloquei assim que a figueira que decepcionou a fé. Porque apesar de não ser o tempo da figueira dar o fruto, né? Mas ela estava toda bonitona, ela estava toda pomposa ali. E quando Jesus olhou ela de longe, ele imaginou o seguinte: se ela está bonita fora da época, é sinal que ela tem fruto. É sinal que ela deu fruto. E aí quando Jesus chega perto dessa árvore, que ele vai vasculhar a árvore para ver se encontra algum fruto, ele não encontrou nada, né? E aí o que ele fez? Ele amaldiçoou essa figueira e foi embora. No dia seguinte, eles passam novamente pela mesma caminhada e os discípulos atentam para a questão da figueira. Porque quando eles vieram passando, Jesus parou especificamente para tratar com a figueira. E aí quando eles olham, ele fala assim: Senhor, Pedro chega para ele e fala assim: ó, Senhor, a figueira que tu amaldiçoou secou até a raiz, não sobrou nada da bichinha. E aí Jesus vai e traz para ele ali alguns ensinamentos que nós precisamos, né? Nesse contexto aí, Jesus nos ensina sobre o poder da fé. Olha só, presta atenção que ordena ao monte que se lance ao mar. Se você tiver fé, a Bíblia diz que você pode fazer isso, perfeito? Outra coisa, a fé que ora, ela já crê que aconteceu. Só que quando a gente observa essa história, ela é muito boa de a gente falar sobre ela, porque essa história mostra que Deus ele não está impressionado com a aparência da fé que você tem, mas sim do fruto que você carrega com a fé que você tem. Olha só que coisa doida, né? Porque muitas vezes nós precisamos assim de atitude. Mas quando a gente fala dessa questão de atitude, ele procura uma atitude que nasce com a certeza interior dentro de você. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E que eu vou chegar naquela figueira e vai ter fruto. É uma certeza que ela tem que brotar dentro de você. E ele também busca filhos que vivem com uma postura de que você já recebeu aquilo que você pediu, né? E o Senhor hoje ele nos ensina que é mais do que pedir, não é só você pedir, tem muitas coisas envolvidas com relação a essa estrutura que nós estamos aqui falando nessa noite. Ele quer nos ensinar a viver como se a gente já possuía aquilo que a gente pediu. E não é uma fé, podemos dizer assim, decorativa, que é só para ilustrar. Às vezes a gente o problema do ser humano é que ele desenha uma coisa até dentro do seu próprio coração. E você às vezes até acredita naquilo que você projeta no seu coração, mesmo que seja engano, né? Porque às vezes a fé exige que você fale de certa forma, que ela aconteça, mas aí o seu coração já pinta coisa diferente. E aí a fé ela é destruída justamente por essa questão de você não acreditar naquilo que você mesmo falou. E a fé também, ela não é religiosa, né? Botar religiosidade, culturas, né? Algumas coisas assim dessa forma não é. É uma fé que quando você tem, ela muda até o seu jeito de falar. Né? Por quê? Porque a fé, ela promove em você coisas diferentes. Ela mexe dentro do seu ser. Então você muda o seu jeito de andar, você muda o seu jeito de se expressar para as pessoas por causa da fé que você tem. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo prático. Eu tenho um amigo lá que trabalha comigo, e eu peguei eles, eu entrei dentro da cantina, eles estavam ali conversando a respeito de coisas da Bíblia. E aí, no momento em que eu entrei, ele estava falando assim para as pessoas que estavam lá. Ele falou assim: eu admiro a fé do Ricardo. Aí as pessoas perguntou por quê. Ele falou assim: não, porque o Ricardo, por mais que as coisas aconteçam aqui dentro da empresa, a fé dele é tão forte que as coisas até mudam o jeito de acontecer aqui dentro.
Elas passam a dar certo por causa da fé que ele tem. Ele falou isso. E não é para a gente se gabar com relação a isso. Isso significa que você espelha aquilo que Deus tem na sua vida. Então não é motivo de você... Igual Paulo. Paulo se vangloriava? Não. Ele falava que tudo aquilo que acontecia com ele era para expressar a vida de Cristo nele. Então, quando nós observamos essas questões aí, é uma fé que carrega uma promessa antes de você tocar nela. Isso é a fé. Baseado nesse texto que nós lemos agora à noite, nós vamos falar sobre 3 coisinhas rápidas. Não quero me alongar muito, eu até cronometrei aqui para terminar no horário certo. Primeira delas, repete comigo aí. Crer antes de ver. A linguagem da fé verdadeira. Perfeito. Hebreus 11:1, ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Perfeito? Isso é o que ele fala. Agora nós precisamos de 2 coisinhas dentro desse contexto. A primeira dela é postura. Anota isso aí no seu coração. Nós precisamos de postura, tá? Então essa promessa exige postura antes da posse. Você precisa ter uma postura de quem já recebeu, de quem já ganhou, de quem já foi liberto antes mesmo de você receber. Pegou aí? Então vamos lá. Muitos querem ver para crer. E a Bíblia nos ensina a crer primeiro para depois você ver aquilo que foi feito. Então, nós precisamos dessa postura. A fé, ela não é apenas crer que Deus pode fazer. Isso aí a gente sabe que Deus pode fazer. Mas muitas vezes é viver como se Ele já tivesse feito. É difícil, né, irmão? Às vezes viver dessa forma, né? Você está esperando uma coisa tão grande, sabe? E às vezes é difícil você enxergar que você já recebeu. Né? As pessoas saem para ir fazer uma entrevista de emprego e muitas vezes ela já sai derrotada. Cara, eu não vou passar. Tem muita gente lá para fazer concorrência comigo. Meu irmão, muda. Muda a postura. Vai com confiança. Eu vou fazer a entrevista de emprego, eu vou passar em primeiro. Não tem ninguém melhor do que eu lá. Você já tem que sair de casa com essa postura de vitória. Você não pode sair da sua casa para guerrear lá no mundo lá fora com postura de derrota. Então você precisa viver, primeiro crer, para depois ter a sua posse daquilo que você precisa. Isso é postura. Você ora por restauração, mas você... você vive com o seu coração já amarrado naquilo que você precisa ter. Como é que você vai conseguir fazer isso? Postura. Você ora por provisão e se organiza com quem que já tem essa provisão já chegando até você. Postura, tá? Então o que a gente observa nessa questão aí? Olhar como é fácil... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que esse entendimento da postura ela é verdadeira. Vamos lá. Hoje a gente só tem aqui a Bibiu que está lá com o nenenzinho no colo. Olha só que coisa linda. Bibiu, quando você estava com ele ainda gestante, você ficou sabendo, não, estou grávida. Você já projetou o quartinho, as roupinhas, foi ou não foi? A gente quando está nessa situação aí, que igual ela vai chegar uma criança... Você, pela sua fé, você já sabe a cor da parede do quarto. Você já sabe qual é o bercinho que você vai comprar para o nenê. Você já sabe quais são as roupinhas, né? Aquilo que você vai brinquedo, essas coisas. Você já vai fazer. Você já imaginou aquilo que vai acontecer, mesmo antes de chegar. Isso é uma postura de fé. Então, quando nós precisamos de ter uma postura de fé diante das coisas que nós cremos, nós precisamos agir com esse entendimento. O quartinho vai ficar lindo, mas tu projetou ele lá atrás, para que quando chegasse na hora você tivesse condição de fazer ele. Aí, gente, a gente observa assim, cara, para a gente montar um quartinho, existem muitas coisas que nos cercam. Por exemplo, circunstâncias, dinheiro para você comprar as coisas que você mentalizou, que você fez,
né? Só que na sua mente, você mentalizou ele pronto. Você não se preocupou com dinheiro. Você não se preocupou se a loja vai vender aquilo que você tem na sua mente ou não. Você simplesmente projetou. E aí é tão forte que, olha só, comigo aconteceu assim. Quando eu tive os meus meninos lá, que a gente saiu para comprar o bercinho, a Viviane já chegou para mim e falou assim, eu quero um berço assim, assim, assado, grande, não sei o quê, tal. Eu fiquei assim, meu Deus, e se a gente chegar lá nessa loja e a gente não encontrar esse berço, como é que vai ficar? Irmãos, quando a gente chegou na loja, que ela entrou na loja, o cara tinha acabado de botar um bercinho lá na entrada da loja, exatamente do jeito que ela queria. Olha só o que Deus faz. Então ela projetou na mente, ela teve fé que ela ia sair, ia conseguir comprar aquele bercinho. Quando ela chegou lá, o berço já estava na frente daquilo para ela comprar. Então a nossa fé, ela tem essa semelhança. Você projeta aquilo na sua mente, você crê que vai acontecer e ela já aconteceu. Poucas pessoas entendem que nós somos regidos por duas situações. O mundo físico, que é isso que a gente vive, mas principalmente pelo mundo espiritual. Quando você transcende essa questão, que você vai visitar esse mundo espiritual, aí é onde as coisas acontecem. A fé, ela é sobrenatural. Ela é trabalhar aonde não existe possibilidades. Aonde você não consegue ver, de certa forma, uma barreira que está na sua frente. Porque quando você chegar nessa barreira, você vai saber que ou eu pulo, ou eu vou fazer igual o povo. Eu vou orar e essa muralha vai cair. Nós precisamos crer dessa forma. Amém? Dentro desse mesmo contexto, o segundo ponto que a gente precisa ver, o primeiro foi postura. Esse segundo, ele vai falar que o quanto nós cremos para que nós recebemos isso. Então, quanto você crê. Primeiro postura e depois quanto você coloca para que você creia sobre aquilo que você está fazendo. Então a gente vai para a Bíblia. Abre aí para nós, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Olha só o que ele diz aqui, ó. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Olha só, repete comigo aí. Cri, por isso falei. Perfeito? Cri, por isso falei. Então, quando você tem essa postura de crer primeiro e depois fazer, é diferente. É diferente. E a própria Bíblia, ela nos ensina essas coisas. Só que muitas vezes a nossa postura, a forma com que a gente tem de chegar no objetivo que a gente precisa é outra totalmente diferente. Você próprio se sabota naquilo que você precisa, né? Então a gente vê essa questão aí. Quem crê, irmãos, é fato, ele declara que já recebeu. Quem crê? Porque a pessoa que crê, ela tem uma convicção tão grande, que por mais que eu, como agente externo, chegue para ele e fale assim, meu irmão, não vai dar. Ele fala assim, rapaz, tu não sabe de nada. Eu vou contar outro testemunho aqui. Meu filho, mais velho, ele era novinho. Rosa, ele tinha uns 4 aninhos quando ele quebrou a perna, mais ou menos, né? 2. Estava com 2 aninhos. O portão lá de casa caiu sobre ele e ele teve 3 fraturas na perna. A gente vai e vem no médico. E a resposta que a gente tinha do médico lá, ele falava assim, ó, a perninha dele vai ficar uma maior do que a outra, não vai ficar as duas iguais, né? E nunca mais na vida dele ele vai jogar bola. Falou isso para mim dentro do consultório médico. Eu olhei para o médico e falei assim na cara dele assim, ó, você não conhece o Deus que eu sirvo. Passou-se os dias, a gente tinha que ficar voltando para trocar o gesso, fazer uma radiografia e o médico olhar para ver como é que estava a situação da perna dele. Quando foi certa vez, juntou o povo lá em casa, lá nós oramos, né, pai? E nós profetizamos sobre a vida do Felipe. O Senhor vai trazer cura para o Felipe. E a última radiografia que a gente tinha feito, estava lá, o ossinho quebrado, né? Estava toda aquela coisinha lá. E a gente foi. Chegou lá,
tiramos o gesso, a perninha dele estava aparentemente normal, e a gente foi para a sala de raio-x. Tiramos o raio-x, quando a gente voltou, aí o médico pegava um raio-x e ficava assim, ó, o antigo e o novo. Ficava assim, ó. Ele olhava para um, olhava para o outro. Olhava para um e olhava para o outro. E eu fiquei incomodado. Eu falei assim, o que foi, doutor? Ele falou assim, rapaz, essa não é a mesma radiografia, não. Eu falei assim, doutor, foi aqui que a gente fez, na última vez que a gente veio. Ele falou assim, não é. Aí eu falei, por que não é, doutor? Ele falou assim, não, porque do lado do osso que estava quebrado, Deus criou uma outra ligação, como se tivesse um outro ossinho do lado do osso quebrado para dar sustentação. Olha o que Deus fez. Antes, ele havia falado para mim que não tinha jeito. Nós oramos, quando nós chegamos lá, a radiografia mostrou a perna de uma pessoa normal. Nem aquele risquinho que geralmente fica em perna quebrada não tinha. E aí a gente voltou. Ele sentou lá na cadeira junto comigo, o Felipe. Aí o médico falou assim, deixa eu te falar um negócio, a gente precisa de fazer a prova dos 9. E o Felipe, quando chegou no médico, antes de tirar o gesso, ele falou assim, doutor, hoje é dia de tirar o gesso, eu posso jogar a bola? E o doutor falou assim para ele assim, meu filho, vai. Né? Aquele vai assim desacreditado, só para poder fazer a resposta ali para a criança. Quando a gente viu toda essa situação, aí o doutor falou assim, só tem uma coisa para a gente fazer. Eu falei assim, o que é? Me dá o Felipe aí. E aí ele ficou mais ou menos na distância desse pedestal aqui, eu fiquei aqui. Ele falou assim, eu vou soltar o seu filho. Se ele conseguir andar daqui até você, é sinal de que está tudo bem e não vai acontecer mais nada. Quando ele botou o Felipe no chão, em vez do Felipe andar, o Felipe correu. Olha que coisa doida. O Felipe correu. Irmãos, e não é aquele correr assim, sabe, com a perna troncha, não. Ele correu mesmo. E chegou perto de mim, me abraçou e falou assim, e aí, papai, nós vamos jogar bola hoje? Eu falei assim, vamos, meu filho, nós vamos jogar bola hoje. Para mostrar para você que a nossa fé, quando você crê, assim como a palavra nos diz, ela vai acontecer. Irmãos, a gente traz essas questões para você, porque igual a irmã Vanessa lá, ó. Irmã Vanessa, na sua cabeça dava certo para ter televisão? Não dava. Mas no meio das adversidades, o Senhor se mostra fiel a mim e a você. O Senhor é que nos traz, irmãos, no meio do caos, no meio da dificuldade, Ele traz para mim e para você a certeza de que Ele está no controle. Amém, queridos? Então vamos lá. Segundo ponto, para a gente andar. Agir como quem já possui, né, alguma coisa, e a fé que toma decisões. A gente precisa muitas vezes de tomar decisões para que nós alcancemos ali aquilo que nós precisamos, tá? Abre aí Tiago, capítulo 2, versículo de número 17. Olha o que ele diz aí, ó. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha só que coisa bacana da gente ver. Nós precisamos de atitudes proféticas que antecedem o milagre. Você lembra do que eu falei para vocês? O doutor me questionou e eu falei assim, doutor, tu não sabe, tu não conhece o Deus que eu sirvo? Vai dar certo. Eu proferi naquele momento uma palavra de bênção, uma palavra poderosa diante de Deus para que resolvesse o problema que eu tinha. Então, quando a gente fala de atitudes proféticas, é você profetizar que vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você está entendendo aonde o Senhor quer chegar contigo nesta noite? Falar de fé sem ação é teoria. É você usar jargão, é você usar um amontoado de palavras para fazer aquilo que você quer imaginar. Mas, na verdade, quem vive pela promessa, né, ela tem decisões corajosas diante das adversidades, diante das atitudes que precisam ser tomadas. Mesmo sem garantia de que quando você pediu ou de que você decretou,
ela seja invisível. Ou seja, naquele momento você não consegue enxergá-la. Então, se você tem alguma dificuldade, algum problema, profetize sobre ele. Meu irmão, o Senhor, Ele não nos dá essa autoridade para que você fale dessa forma. E quando você fala dessa forma, meu irmão, o universo vai se virar, porque você está debaixo das mãos do Senhor. Por isso que quando a gente fala de fé, ele fala aqui que você precisa crer. E a Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Você está entendendo onde a gente precisa chegar? Olha só que coisa maravilhosa que a Bíblia nos deixa. Quando Deus falou com Abraão, falou assim, Abraão, eu quero teu filho Isaque como sacrifício. Aí Abraão, por um momento ele parou, raciocinou, aí veio aquela, eu imagino, parafraseando, que veio aquelas duas sensações. A sensação humana, vixe, mas como é que é? Eu orei tanto para Deus me dar o Isaque, e agora Deus está me pedindo o Isaque. Mas da outra forma ele falou assim, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Ele pegou Isaque, pegou uns servos que ele tinha, pegou lenha, pegou o jumentinho, botou tudo nas costas e foi. E durante essa jornada, Isaque olha para ele e fala assim, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o palito de fósforo, né? Estou vendo ali o jumentinho carregando as coisas, os seus servos aqui nos auxiliando, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. Não estou vendo aqui o cordeiro. E Abraão chega para ele e fala assim, ó, Deus proverá. Você está vendo onde é que está a fé? Ele não estava enxergando ali, meus irmãos, que seria sacrificado o seu filho. De forma nenhuma. Ele já estava enxergando ali que Deus ia prover o cordeiro para o sacrifício. Que o Senhor ia prover no momento exato o cordeiro para o sacrifício dele. Lá em Gênesis capítulo 22, do 6 ao 14. A outra coisa que a gente observa dentro dessa questão é Noé, que passou vários dias, vários meses, né, falando para as pessoas assim, gente, vamos construir a arca, porque vai vir um dilúvio. Né? E aí o que acontece? Sobre o céu azul, sem ter nenhuma nuvem, ele creu e ele foi lá e construiu a arca. E a Bíblia diz que quando chegou a época, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, curtiam a sua vida, e quando a Bíblia diz que quando a porta da arca se fechou, acabou, veio o dilúvio. E devastou a face da terra. E só aquele que creu e viu além daquilo que tinha aos olhos dele, ele foi salvo. E a gente vê aqui, irmãos, ó, que se você crê que Deus vai abrir uma porta, pode ficar tranquilo que Deus vai abrir. Entendeu? Se Deus prometeu para nós que ia ter provisão no seu lar, pode ficar tranquilo que Deus vai cumprir. Eu estava até conversando com meu pai ali. A gente tem, esses tempos agora está assim, um pouco difícil. Né? Essa questão aí da economia do nosso país está um pouco difícil. Mas eu estava falando com meu pai ali, pai, Deus é tão bom com a gente, que mesmo na dificuldade, mesmo de tanta prova, tanta luta que a gente tem, Deus nunca deixou faltar nada na nossa mesa. Deus sempre abasteceu, Deus sempre surpreendeu. Certa vez, eu lembro que eu estava sem recurso para ir abastecer o carro para ir trabalhar. E eu, rapaz, assim, pensando mil e uma coisa, quando eu parei, falei assim, não, eu vou acreditar no Senhor. Aí o dinheiro chegou, abasteci o carro e fui trabalhar. Mas a gente precisa crer. A gente precisa de parar de pensar as coisas contrárias. Terceiro e último tópico. Rejeitar a dúvida e abraçar a confiança. Tiago capítulo 1, versículo 6. Coloca aí, por favor. Acho que só a parte A que nós vamos ler. Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Você entendeu aí? Vamos ler de novo aí, ó. Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Você não tem que ter dúvida daquilo que você está pedindo, não. Creia. Creia. Creia que o Senhor pode fazer.
E aí nós observamos alguma coisa, que a dúvida, muitas vezes na sua vida, ela é como uma âncora de um navio. Quando ele atraca, ele solta a âncora vai lá embaixo e se prende no fundo do mar, para aquele navio não sair a doida, a deriva dentro do mar. E a sua fé, quando ela é morta, quando você não crê, ela se torna uma âncora. E ela começa a puxar você, entendeu? E não deixar você sair do lugar. Você precisa avançar, mas a âncora da sua dúvida está te prendendo. Olha só que coisa doida. E nós mesmos é que jogamos essa âncora para que ela nos prenda. Irmão, puxa essa âncora para cima. Não deixa ela descer, agarrar lá embaixo lá. Ela te aprisiona, ela te dá insegurança, né? Ela coloca em você desânimo. Quando a gente observa essas coisas assim, é só você lembrar assim, depressão. A depressão, ela cria um monte de coisa dentro da sua vida. E ela paralisa você de todas as formas, não permitindo que você ande, não permitindo que você avance, porque ela é uma âncora e ela está te segurando. Olha só que coisa assim, interessante. E olha só que coisa. É possível você orar, né, com palavras de fé. Na hora da oração, palavra de fé. E ao mesmo tempo, manter o seu coração preso nas inseguranças. Olha só, isso é do ser humano. Às vezes está orando, aí está até fervoroso na oração. Mas na hora da postura que a gente viu lá atrás, a gente não consegue executar. Por quê? Porque a âncora está nos prendendo de avançar para aquilo que nós precisamos ser. Então, olha só o que Deus está falando aqui. Se você tem um projeto e você quer avançar com esse projeto, levanta a âncora. Se você tem alguma coisa dentro de você que precisa ser mudada, levanta a âncora para você seguir, meu irmão. Se tem alguma coisa espiritualmente falando dentro de você que está te impedindo de adorar a Deus, levanta essa âncora para que você possa seguir e chegar ao ponto que você precisa. Você não pode, irmãos, plantar a fé e colher medo naquilo que você tem. Você precisa de coragem, né? Você precisa de ter ânimo, né? E o mais interessante aqui é que o inimigo sabe que você vai receber uma bênção gigantesca. Só que ele vai fazer de todas as formas possíveis para botar a âncora no chão e você não receber aquilo que você precisa. Por isso a sua oração, ela tem que ser fervorosa. A sua oração, ela tem que ser objetiva, mas acima de tudo, crer que o Senhor é contigo. Se você não crer, meu irmão, naquilo que Deus tem para você, não tem ninguém que vai conseguir puxar aquela âncora. Então, se você está estagnado dentro da igreja, se você está estagnado no seu relacionamento, se você está estagnado no seu local de trabalho, você não avança, você não consegue chegar, levanta a âncora e pede ao Senhor: Senhor, me ajuda a prosseguir, a chegar no meu objetivo final. Pedro, ele andou sobre as águas, lá em Mateus 14, 28 a 33. Enquanto ele falou assim: Senhor, se tu és o Cristo, permita que eu ande na água aí. E na hora que ele pegou o pé e botou do lado de fora, que ele pisou assim, tinha, vamos dizer assim, a gente costuma falar assim, terra firme, mas lá era água firme, né? Na hora que ele pisou na água, virou piso sólido. Ele botou o outro pé. Ele estava no processo crer. Olha só que coisa linda. Enquanto ele cria, né, naquilo que o Senhor tinha para ele, ele caminhou sobre as águas. Meu irmão, oceano, né? Quantos metros de profundidade não tinha ali? E sem falar que estava no meio de uma tempestade. Estava no meio de uma tempestade. E aí quando o Senhor fala assim, vem, ele botou o pé para fora e começou a caminhar crendo. E quando ele parou, estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para o tamanho da onda, ele começou a afundar. A âncora fez o que com ele? Levou ele para baixo da água. Ele ficou submergido da água. E gritou assim: Senhor, me socorre para que eu não pereça. Então muitas vezes o Senhor tem te chamado: vem andar sobre as águas comigo. Vem transpor os seus problemas. Vem passar por cima daquilo que te segura.
mas esquece que a âncora tem que estar levantada. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque enquanto você crê e olhar para Cristo, você vai caminhar. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Que toda ansiedade, que todo medo, ele caia por terra em nome de Jesus. Que a partir de hoje, aquilo que você tem como problema, como aquilo que te faz com que você não avance, ele seja derrubado em nome de Jesus. Que ele caia por terra. Que você seja uma pessoa abençoada. Que os seus pensamentos, aquilo que você projetou, aquilo que você creu, ele se concretize na sua vida. Meu irmão, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos fazer com que o nosso problema seja maior do que o Deus que nós servimos. E o último ponto aqui. Confiança plena, ele traz descanso para a nossa alma. Salmo 37, versículo 5. Coloca para nós aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Gente, que versículo lindo para essa pregação de hoje. Entrega teu caminho ao Senhor. A gente precisa entender que viver como quem já possui a promessa é trazer no seu coração, mesmo quando os seus olhos ainda não enxergaram aquilo que você precisa. É um descanso só no Senhor, no Espírito Santo, né, para que você possa enxergar aquilo que você idealizou, aquilo que você precisa fazer. E hoje nós falamos o quê? De crer antes de ver, de agir como quem já possui e abraçar a confiança em vez do medo. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé para que a gente ore ao Senhor? Dentro do meu prazo aqui certinho, ó. Coloquei 40 minutos aqui, foi suficiente. Essa pregação de hoje, irmãos, ela foi mais tranquila para fazer você pensar, para você entender o que você precisa agir com a sua fé. Nós entendemos aqui, irmãos, que muitas coisas, elas nos travam. Muitas coisas, irmãos, que a gente está vivendo, ela faz com que nós sejamos ancorados para receber aquilo que precisamos. E esse dia de hoje não é aquela pregação, sabe, de fazer você chorar, não. A palavra de hoje é para você refletir. Ela não precisa, a palavra é essência pura, ela não precisa que você seja comovido por aquilo que está sendo pregado, não. A palavra verdadeira é aquela que vai no seu coração e te faz refletir sobre as coisas que você precisa. Que você vá para casa hoje imaginando assim, qual é o tipo de fé que eu tenho? Qual é o tipo de fé que está me fazendo avançar? É uma fé que ela supera os problemas que eu tenho? Ou ela é uma fé ancorada que não me deixa seguir e ela me faz afundar cada vez mais? Eu quero orar por você hoje para que a sua fé ela seja aumentada. E que uma coisa que nós precisamos assim muito forte é crer no que a palavra de Deus nos diz. Porque essa geração de hoje, irmãos, ela está lendo muito, mas ela está vivendo pouco aquilo que a Bíblia nos diz. Pede 1001 coisas, igual Ismael falou aqui hoje, no momento aqui da oferta. Às vezes as pessoas confundem as coisas que o Senhor quer conosco. E em vez, meu irmão, de você entrar nessa trajetória que não conduz a lugar nenhum, o Senhor quer que você hoje reflita sobre tudo aquilo que Ele tem falado da sua vida. Por que os seus problemas não avançam? Por que, tipo assim, quando você ora para Deus para fazer alguma coisa parar, o que você precisa fazer com que você avance, com que dê certo, com que... E aí você não consegue, você não vê resultado? Será que é Deus que não conseguiu fazer o que você precisa?
Será que é Deus que não tem o poder para fazer as coisas acontecerem? Ou será que somos nós que, diante daquilo que o Senhor tem para mim e para você, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a presença de Deus? Eu sempre costumo, não precisa de você responder não, irmãos, mas quanto tempo faz que você não senta, abre a sua Bíblia e medita nela? Quanto tempo faz, mesmo não sendo pessoas que são pregadores, pessoas que têm um entendimento largo sobre as palavras, mas quanto tempo faz que você parou para meditar, que seja num versículo? Porque quando a gente para e a gente medita naquilo que a gente está lendo, a gente passa a viver esse versículo nas nossas vidas. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Tem até um jargão que diz aí que para aumentar a fé você precisa de prova, né? Aí você fala assim, poxa, eu já estou tão cheio de prova, ainda mandar mais alguma coisa. Ponha na sua mente que tudo aquilo que o Senhor faz comigo e com você é de cunho pedagógico. Você precisa de aprender, você precisa de evoluir. Então quando o Senhor no meio da igreja ele fala assim, ó, me busque mais, leia mais a palavra, tenha mais reverência, procure fazer mais as coisas dentro do reino de Deus. Quando o Senhor fala assim, ó, igual a gente teve essa semana aqui, né, um evento bacana e tal, e o Senhor falou no meio daqueles dias lá, falou assim, meu irmão, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Você tem enterrado? Você tem colocado ele diante do Senhor para saber se o que você anda fazendo está na vontade de Deus? Se o que você anda fazendo, ele está agradando a Deus de certa forma? Eu estava num grupo e as pessoas estavam falando a respeito dessa questão. E uma visão errada que as pessoas têm é que, tipo assim, os seus líderes é que tem que orar muito. Os seus líderes é que tem que jejuar muito. Os seus líderes é que tem que ser cheio do Espírito Santo. Não, meu irmão. Nós somos um corpo. E a mesma forma com que a gente busca para trazer uma ministração dessa é a mesma força que você tem que empreender para Deus agir na sua vida. Nós aqui não somos super-homens, pessoas excepcionais. O pastor está falando porque ele tem o dom. Mas você já parou para pensar que dentro do corpo cada um tem um papel, cada um tem uma função? Talvez a sua função hoje seja orar, seja interceder. Talvez no meio da sua busca o Senhor tenha te levantado para fazer alguma coisa e você reluta. Eu não quero fazer isso agora, o ano que vem eu faço. A nossa fé, ela tem que ser baseada naquilo que você crê. Quem crê, verá a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós precisamos, ó Pai, moldar a nossa fé diante de Ti, Pai. E essa passagem que lemos, essa ministração que fizemos hoje, ela vem nos ensinar sobre uma fé valorosa, uma fé que é baseada naquilo que cremos, baseado na Tua palavra, baseado, Senhor Jesus, no que Tu és dentro do nosso ser, dentro da nossa vida. E eu quero te pedir nesta noite, Pai, se precisa mudar alguma coisa nas nossas vidas, que eu creio que precisa, faça. Mude, Pai. Coloque essas pessoas que aqui estão, a começar por mim, Pai. Um coração adorador, um coração de quem busca, de quem se preocupa, de quem precisa, de quem tem a necessidade de estar na Tua presença. Pai, quantas são as pessoas que nesta data de hoje completa dias, meses, anos, que não sentem a Tua presença, Pai. Pai, nós queremos declarar sobre essas pessoas, Deus, que esse quadro vai mudar. Que a presença do Teu Espírito Santo, ela virá sobre essas vidas. Ela transformará corações endurecidos em corações tementes a Deus.
Pessoas que outrora não se preocupavam de estar na tua casa, e a partir de hoje o Espírito Santo vai incomodar, para que ela esteja buscando a tua presença e a tua face. Ah, Espírito Santo, o Senhor que sonda os nossos corações, porque a tua palavra nos diz que o homem tenta esconder do outro homem uma coisa, ou aquela coisa que às vezes, muitas vezes não quer que ninguém saiba, mas nós precisamos entender que do Senhor nada se esconde. O Senhor é o Senhor que vê intimamente a palavra. Ele diz que até a palavra que vem pelas nossas bocas, antes dela chegar, o Senhor já sabe o que é. E assim como o oleiro, que quando ele está amassando ali o barro, ele já sabe qual a destinação desse vaso que está sendo construído nas suas mãos. Ah, papai, muda, Senhor, a nossa história, a nossa forma de te adorar, a nossa forma de te buscar, Pai. Coloque em nossas vidas mais reverência, coloque em nossas vidas, Senhor Jesus, mais, Senhor Jesus, temor pela tua palavra. Restaura, Pai, a cada um de nós. Restaura as nossas vidas. Restaura a nossa família. Restaura, Senhor, as nossas finanças, os nossos empregos, os nossos trabalhos, a faculdade. Senhor Jesus, aonde nós estivermos, que o Teu Espírito Santo possa vir na frente, Pai. Ah, Senhor Jesus, aonde quer que esteja, Senhor, os nossos irmãos hoje, pela transmissão, aqueles que não estão assistindo também, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.